O governador Rafael Fonteles, desde quando era secretário de Fazenda, acompanhava de perto as discussões de todos os secretários de Fazenda do Brasil sobre reforma tributária. Chegou-se a montar até um modelo, uma proposta, que é o da reforma tributária apresentada pelos secretários de Fazenda. Essa proposta de reforma nem chegou, acho que, a tramitar no Congresso Nacional, mas tornou a bandeira do governador agora já na posição de governador do estado do Piauí. O governador que cumpriu a agenda em Brasília, participando de encontros para tentar viabilizar a tramitação dessa matéria. Você vê a imagem ao lado de Rodrigo Pacheco, ao lado, no encontro, com Rodrigo Pacheco, ele que é presidente do Senado, agora reeleito presidente do Senado, e tem, além, claro, de encontros ao lado de nomes importantes, inclusive como é o caso de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, é uma pauta importante para o Piauí, é uma pauta que está entre as metas do governador Rafael Fonteles, sabe? Joelson, o governador Rafael Fonteles é justamente o coordenador, o interlocutor dos demais governadores do Brasil nessa discussão, em especial sobre a questão dos tributos, porque o Estado perdeu em termos de ICMS. No ano passado, a perspectiva aí é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Só que existe uma discrepância entre o que o Tesouro Nacional calculou e o que o Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, calculou. O governo federal diz que vai pagar para todos os estados 22 bilhões e os estados dizem que esse valor chega a quase aí 50 bilhões de reais. Então tem uma discrepância, não tem acordo e é justamente isso que o governador Rafael Fonteles quer aqui em Brasília, Na semana passada ele já conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal, agora com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, e ele deve seguir nessa interlocução. Também se reuniu com o ministro Fernando Haddad. Então, é buscar um valor, uma cifra que seja consenso entre o Tesouro Nacional e os governadores, se os governadores aceitem e, acima de tudo, que isso possa ser pagado de maneira parcelada, mas que os governadores tenham a certeza de que esses recursos vão vir, porque para um estado como o Piauí, 1 bilhão e 500 milhões de reais faz muita diferença, Joelson. A reforma tributária, o esforço do governo, não é novo, Elivaldo, para tentar reduzir pelo menos essas perdas ou, quem sabe, redefinir as distribuições, Elivaldo? Os estados estão no prejuízo. Todo o Brasil, os estados reclamam porque perderam bastante de receitas do ICMS, que é um tributo estadual, nas medidas adotadas pelo governo anterior, em que, no esforço para interferir no preço dos combustíveis, ele definiu uma alíquota única e bem abaixo do que estava sendo praticado por muitos estados, inclusive o Piauí. E dentro desse esforço de, num curtíssimo prazo, interferir no preço dos combustíveis. Bom, agora, passado o período de validade, inclusive, da medida provisória ou da legislação, a ideia agora é voltar à situação normal, ou de compensar, como a Sávia informou bem, os prejuízos do semestre passado e até agora. No Piauí, mais de 1 bilhão, segundo fontes da Secretaria de Fazenda. E no Brasil há uma discrepância exatamente, Joelson, porque os estados querem uma compensação superior a 40 bilhões. O Tesouro Nacional diz que não passa de 22. Então é preciso que haja aí um meio termo, um diálogo muito forte para tentar solucionar essa pendência financeira que envolve estados e União. Agora, sabe, foi montado um grupo de trabalho para discutir o assunto. Já tem até um coordenador para tentar acompanhar na Câmara dos Deputados a aprovação da PEC, sabe? Exatamente. Ontem o presidente Arthur Lira anunciou a formação desse grupo de trabalho, que tem 90 dias para propor um relatório final, que é justamente o prazo para a votação dessa reforma tributária. Tem a PEC 45, que já tramita na Câmara, tem a PEC 110 no Senado, ambas com propostas muito semelhantes, e o deputado Reginaldo Lopes, do PT, é o coordenador desse grupo de estudos, grupo de trabalho, junto com o Aguinaldo Silva, que é do Progressistas. Então, tem um nome do Progressistas, que é muito ligado a Arthur Lira, e tem um nome do PT, Reginaldo Lopes, e foi com ele que a gente conversou, Joelson. O governo, quando inicia
e a própria legislatura, Câmara e Senado, para fazer mudanças estruturantes tem que ser no primeiro ano. Então, eu acredito que é possível, esse grupo de trabalho tem que fazer uma coordenação política, buscar convergência, a partir de muito diálogo, encontrar um texto que permita a votação no plenário e a sua aprovação. E, se possível, a melhor reforma, né? Fazer a melhor reforma para modernizar o Brasil, o seu sistema tributário. Nosso sistema tributário é péssimo, né? Esgotou, não cumpre mais a sua tarefa e nós temos que modernizar. É bom lembrar que o imposto ao valor agregado em todos os países da Europa, nos principais economias do mundo, países desenvolvidos em desenvolvimento, o Brasil está atrasado. O último país na Europa que implementou o imposto de valor agregado sobre o consumo foi a Itália há 50 anos atrás. Então é fundamental. A unificação dos impostos indiretos vai diminuir a carga tributária, vai fazer justiça social, vai desonerar os mais pobres, que nós podemos fazer alíquota diferenciada ou devolver os impostos pagos pelos mais pobres através de cashback. Podemos diferenciar algum setor importante, como saúde e educação, que nós vamos ter que debater, e também acabar com a judicialização, né, acabar com a burocracia, dar transparência para o contribuinte, para ele saber de fato quanto que ele paga, acabar com a sonegação. Então, acho que é possível sim modernizar e avançar muito, acabar com a guerra fiscal, desonerar os impostos, né, nos investimentos, né, tributar a importação, acabar de vez com os impostos na exportação. Então, acho que é muito positivo. Sávia, será que agora dá para dizer que a reforma tributária tão esperada no país vai sair do papel com a formação dessa comissão? Eu acredito que sim, Joelson, porque existe já, de certa forma, um consenso, não sobre os pormenores da reforma. É por isso que esse grupo de trabalho foi criado. Tanto a proposta 110 que está no Senado, como essa proposta que hoje está aqui na Câmara, elas são muito semelhantes. Elas visam, por exemplo, extinguir 5 impostos e reagrupar eles num imposto só que eles chamam de IBS, IBS. Enfim, é uma maneira também de facilitar, de simplificar a tributação. Então, tem muitos pontos em comum. Já era uma proposta que vinha sendo discutida anteriormente, até mesmo no governo Bolsonaro, mas agora com, de fato, a articulação do governo Lula e com esse pano de fundo de uma tentativa de redistribuição também de renda, como o cashback, nessa devolução de tributos para a população mais pobre. Existia uma dúvida se a tramitação ia começar pelo Senado, pela 110, que está no Senado, ou aqui na Câmara. E começou pela Câmara. Essa disputa também é pelo protagonismo, né? Quem vai encampar as primeiras discussões. A gente lembra que em outras reformas o Senado pegou o texto da Câmara e fez modificações. Então, se a gente tem aí 90 dias para essa discussão aqui na Câmara, a gente ainda tem o Senado para fazer a discussão, talvez fazer mudanças. Então, uma perspectiva otimista é de concluir isso no primeiro semestre, até porque no segundo semestre vai vir uma segunda parte da reforma que vai entrar na renda. Essa é sobre consumo, a segunda é sobre renda e aí o desafio é muito maior. Acredito que o governo Lula, Joelson, tem tentado justamente fatiar e trazer os temas menos polêmicos, mais consensuais para o primeiro semestre, porque no segundo semestre o desafio é maior. Verdade, essas estratégias também fazem parte do governo. Qual o momento ideal de se levar questões tão difíceis para o Congresso? E falando do presidente Lula, o presidente está tendo agenda no estado de Sergipe, né, Sávia? Ontem ele falou sobre um novo programa de habitação no Brasil e hoje no estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro. Intensificando essa agenda no Nordeste, não custa a gente lembrar que o Nordeste deu a maior votação, foi realmente a região em que o presidente Lula ganhou em comparação com as outras regiões em termos de votação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem esse olhar, essa atenção com o Nordeste. Visitou a Bahia, hoje está em Sergipe, lá na Bahia ele anunciou a volta do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, a faixa de menor renda e subsidiada, né, a maior parte desses
desses recursos pelo governo federal. Agora, é importante lembrar que o governo tem buscado as obras inacabadas, obras que começaram, que já estão bem encaminhadas, e aí com o aporte do governo federal e dos governos estaduais e municipais, essas obras devem ser concluídas. Por quê? Porque existe uma pressa de entregar o máximo de obras possíveis nesses primeiros 100 dias, para dar uma marca, uma cara da gestão do governo Lula. Então, volta do Minha Casa Minha Vida. Depois do Carnaval, o presidente Lula deve anunciar a volta do Água para Todos, que é aquele programa também de distribuição de cisternas para regiões desabastecidas de água, com foco também na região Nordeste. E também depois do Carnaval, o ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social e o presidente Lula vão anunciar o novo Bolsa Família. Em Sergipe, obras ali de duplicação da BR-101, que também é uma demanda de bastante tempo ali da região, e com recursos da PEC da transição. Então, tem essa preocupação também de onde vêm esses recursos, né? Se eram obras do governo Bolsonaro ou não. E, de fato, são obras já da PEC da transição, são recursos que vêm dessa aprovação que foi feita no final do ano no Congresso. O foco é a agenda positiva. Muito bem, agenda tá aí. Falamos de reforma tributária, reforma de impostos e a agenda social caminhando paralela a tudo isso. É o que está trazendo aqui a Sávia Barreto.